Shanti Mantra. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shamno Mitra Sham Varunaha Shamno Bhavatvariama Shanna Indro Brihaspatihi Shamno Vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Dhammamavatu Tadvaktaramavatu Avatumam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Mantras védicos da paz. Om. Possa o Ser Supremo nos proteger. Possa Ele nos alimentar. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om. Possa a deidade que preside o dia ser-nos propícia. Possa a deidade que preside a noite ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahman, adoração ao controlador das atividades. Tu és de fato o Brahman visível. Que Brahma me proteja, que Brahma proteja o Mestre. Om, paz, paz, paz. Om. O Ser Infinito é o Absoluto. Este universo é o Absoluto. O Absoluto originou-se do Absoluto. Nascido do Absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse Absoluto. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar alguns conceitos chaves sobre a filosofia do hinduísmo chamada Advaita Vedanta, que é uma filosofia muito peculiar do hinduísmo. Você não acha isso em correntes filosóficas do mundo. Algumas filosofias, como Spinoza e outros que são filósofos ocidentais, eles também têm uma teoria parecida com a Advaita, mas a Advaita atinge o seu ápice, né, no hinduísmo, na Advaita Vedanta, na meditação do absoluto, nos conceitos de Atman e absoluto. Então, falando a respeito da Advaita Vedanta, alguns conceitos gerais sobre a Advaita Vedanta, da onde que surgiu essa filosofia? Ela veio da onde? A Advaita Vedanta ela é muito antiga. Vamos dizer que ela tem a idade dos Vedas. Os Vedas são as escrituras mais antigas da humanidade. A gente não sabe exatamente a data em que os Vedas foram transmitidos, mas se fala em 5.000 anos antes de Cristo, ou até antes disso. Os Vedas não foram transmitidos inicialmente em forma de livros, não. Eles foram conhecimentos que foram adquiridos pelos sábios, pelos místicos, e eles foram sendo passados, né, em uma tradição guru-discípulo. Foi sendo transmitido até que eles foram compilados por um sábio chamado Vyasa, que compilou em 4 livros que são conhecidos como os 4 Vedas. Então nós temos 4 Vedas, que são uma grande rede de conhecimento. Não é 1 ou 2 livros, é uma grande rede de conhecimento. Os Vedas, eles são 4, mas cada um dos Vedas, a gente pode dividir eles, né, cada um deles, em dois tipos de assunto, 2 seções.
Então, a primeira seção de cada um dos Vedas é chamada Karma Kanda. A segunda seção é chamada de Jnana Kanda. Cada um dos Vedas tem esse tipo de divisão. O que é essa divisão? Karma Kanda está mais relacionado com coisas práticas da vida cotidiana. E também tem rituais, maneiras que você tem que viver no mundo, leis e coisas do tipo, coisas assim relacionadas à vida cotidiana. Como você viver uma vida moral e ética, leis, diversas leis. Muito dessa parte chamada Karma Kanda está muito atrelada àquela época, então já não tem muita relevância para nós. Até os hinos aos deuses é uma coisa que os antigos faziam como uma espécie de ritual, mas não tem muita mais relevância para nós. É uma coisa daquela época, embora muito se aproveita dessa parte Karma Kanda dos Vedas. A segunda parte, o segundo tipo de assunto é chamado Jnana Kanda. O que é esse assunto? É a parte altamente filosófica dos Vedas. Então, essa parte altamente filosófica dos Vedas está em alguns tratados conhecidos como Upanishads. Então, os Upanishads contêm essa parte filosófica dos Vedas, altamente filosófica. E são nos Upanishads que está essa teoria da Advaita Vedanta, que é o não dualismo. Explicando o que é o não dualismo. Advaita significa não Dvaita, porque o prefixo a, antes de qualquer palavra em sânscrito, dá o contrário daquela palavra. Então, Advaita significa o contrário de Dvaita. E Dvaita em sânscrito significa dualismo. Então, Advaita significa não dualismo, que é monismo. Então, o monismo puro é a Advaita Vedanta. Quais são, assim, os conceitos básicos da Advaita Vedanta? Claro, a gente não pode abarcar uma filosofia inteira em alguns minutos, alguma palestra, mas a gente pode dar alguns conceitos básicos. Eu vou falar 3, que são os conceitos chaves principais da Advaita Vedanta. O primeiro conceito principal da Advaita Vedanta, que não é só da Advaita Vedanta, mas outras filosofias também, é que o verdadeiro ser de cada indivíduo, de cada ser vivo, é o Atman. Então essa é a primeira verdade da Advaita Vedanta, que a consciência pura, né, nós somos, em realidade, a consciência pura. Então, o nosso verdadeiro ser é o Atman. Esse Atman, ele é distinto do ego, ele é distinto do corpo e é distinto da mente. Então, essa é a primeira verdade da Advaita Vedanta. A outra verdade da Advaita Vedanta é que Brahman, que a gente equivale a Deus, né? Brahman é a realidade suprema, ele permeia tudo que existe. Então, tudo que existe no universo e que transcende o universo também é Brahman. Então, a gente pode dizer que Brahman, assim, o conceito de Brahman não é que ele permeia tudo que existe. Na verdade, ele é tudo. Brahman é tudo. Ele é o que está manifestado e ele também transcende o que está manifestado. Assim como nesse último mantra que nós cantamos aqui, a respeito do absoluto. Então, Brahman é a realidade última, absoluto, a causa suprema e permeia tudo o que existe. Então, essa é a segunda verdade da Advaita Vedanta. A terceira verdade é que é um pouco mais, vamos dizer, ousada. A terceira verdade é que essa consciência individual que eu falei que é a essência, o Atman, que nós somos essa essência, em realidade é o mesmo que Brahman, que é Paramatman, que é a consciência suprema. Então, o Atman, a consciência individual, é o mesmo que a consciência suprema. Atman e Brahman são a mesma coisa. Traduzido numa linguagem ocidental, seria o mesmo da gente dizer que nós somos o próprio Deus. Nós somos a própria consciência suprema. Não existe diferença entre nós e a consciência suprema. Esse é algumas das consequências que a Advaita Vedanta chega. Essas consequências, elas são chegadas através de uma análise que começa primeiramente de forma intelectual e depois o indivíduo, através de uma profunda reflexão, chega até certas conclusões e depois medita sobre essas conclusões que ele chegou até alcançar essa verdade, que é uma verdade experiencial. Não é uma coisa que você alcança intelectualmente. Então, a verdade da Advaita Vedanta é uma verdade experiencial. Você chega através de uma experiência espiritual.
mas começa através de uma análise intelectual, através das escrituras. Falando um pouco mais sobre esse primeiro conceito da Advaita Vedanta, sobre o Atman, uma coisa que todos os Upanishads falam é sobre o Atman. Então, o que é o Atman? Nós já falamos que é a nossa essência. Nós somos, em essência, o Atman. Ramana Maharshi sempre dava como ensinamento você repetir para você mesmo, em meditação, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Até que você vai aprofundando essa pergunta e você chega em realmente quem você é. Que não é o corpo, nem o ego, nem a mente. Então, o que é o Atman? O Atman, traduzindo do sânscrito, significa sopro, ou essência. Então, essa é a tradução primeira de Atman, é o sopro. Então, o nosso sopro, o sopro vital, a nossa essência é o Atman. Algumas definições de Atman de acordo com os Upanishads. Claro, foram tiradas dos Upanishads. O Atman é a consciência pura, é a testemunha. Ela é distinta do ego, da mente e do corpo. Alguns traduzem como alma, mas na verdade ela não é a alma como assim as pessoas geralmente consideram alma, como sendo algo idêntico ao corpo humano, que quando o corpo humano morre, ela segue. Na verdade, não é esse o Atman. O Atman, ele transcende tudo. Ele transcende o corpo, transcende a mente, transcende o ego. Ele é a pura consciência. Uma coisa que a Vedanta dá o conceito é do Jivatman. Jivatman, o Jiva, que traduzindo significa personalidade. Então, todos nós temos uma personalidade. Nós nos consideramos uma pessoa que vive no mundo, um indivíduo, e nós estamos imersos em uma realidade material. Nós estamos num mundo material. Esse indivíduo que está no mundo material, que é constituído principalmente pelo seu ego, o ego é a raiz da árvore, o ego, e também pela sua mente, ou seja, a mente é o que tem os sentimentos, emoções, diversos sentimentos e emoções. E também o que a yoga chama dos kleshas. Então, tudo isso junto, ou seja, o ego, a mente e os kleshas, é o que constitui o Jivatma. O que são os kleshas? Os kleshas são os hábitos, as tendências, prazer e dor, sofrimento, alegria, ambição, tudo que o indivíduo tem na forma de hábitos do passado, ou hábitos que ele adquiriu nessa vida, ou preconceitos, desejos, tudo isso que constitui o indivíduo são os kleshas. Então, o ego, a mente e os kleshas é o que a Vedanta chama de jiva, é o ser individual. Quando nós morremos, nós, como jivas, nós seguimos para um outro corpo, e nós seguimos evoluindo assim como jivatmas, seres, personalidades, seres individuais, que têm mente, ego, o ego é o ahankara, o mente, o ego, o corpo. O corpo morre, adquire outro corpo e segue assim a evolução. Isso é o Jivatma. Mas o Atman é diferente do Jivatma. É isso que a Vedanta fala. O Jivatma é a personalidade. Mas o Atman, ele é diferente do Jivatma. Ele transcende o Jivatma. Então, todo indivíduo, ele está intimamente conectado ao Atman, que é a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro sopro. Então, uma das escrituras fala que a meta suprema da religião hindu é transcender a individualidade, ou seja, essa personalidade, para realizar nossa própria verdadeira natureza, que é divina e pura. Então, essa é a meta do indivíduo, do hinduísmo, você alcançar esse autoconhecimento de que você é o Atman. Você é, em essência, o Atman. Mais algumas coisas sobre o Atman. No Brihadaranyaka Upanishad, ele descreve que o Atman, o que é o Atman? O Atman é aquela essência que existe em tudo e que está também dentro de nós. Isso é o que ele define. O Atman é a bem-aventurança e está além de toda descrição. Então você pode tentar descrever o Atman, mas ele está além de toda descrição. Como as próprias escrituras falam, aonde a fala não conseguiu passar, ou seja, a fala chegou até certo ponto e não conseguiu passar dali. Então é aí que reside o Atman, ele está além de toda descrição, está além de toda definição. E ele fala que é a bem-aventurança.
Normalmente nós temos a tendência a pensar que a realização espiritual, a realização do Atman, significa a perda da individualidade. E a perda da individualidade, para a gente, causa um sentimento de medo ou até dor, porque você vai perder aquilo que você é. Mas o Brihadaranyaka fala que ele é a essência da bem-aventurança, ele é a suprema bem-aventurança. Então, na verdade, você não vai perder nada, você vai ganhar a bem-aventurança. O Chandogya Upanishad fala que o que é o Atman? O Atman é aquilo que parece ser separado entre os seres vivos, mas não é. É a essência e o ser mais interno, verdadeiro e radiante de todos os indivíduos, que conecta e unifica a todos. Então, esse é o exemplo do Chandogya Upanishad a respeito do Atman. E no Chandogya Upanishad, ele ainda dá o exemplo dos rios. Ele fala assim como diferentes rios seguem diferentes caminhos, um segue para o leste, outro segue para o oeste, mas no final todos eles desaguam no oceano. Não sei se todos os rios desaguam no oceano, mas essa é a ilustração que eles dão, que os rios desaguam no oceano, embora sigam caminhos tortuosos, caminhos diferentes. Da mesma maneira, os indivíduos possuem um ponto de conexão em comum. Esse ponto de conexão em comum é o Atman. Então, todos nós estamos conectados pelo Atman. Essa é a visão do Chandogya Upanishad. Um pouco mais ainda sobre o Atman. O Katha Upanishad fala que o Atman é a essência transcendental de cada ser vivo. Então, a essência transcendental de cada ser vivo. E nas teorias que o Katha Upanishad fala sobre o Atman, ele explica o Atman dizendo que a realização do Atman traz a você liberação, moksha e bem-aventurança. Então, esse é o resultado da realização do Atman, liberação e bem-aventurança. E por último, aqui nesses exemplos do Atman, a gente pode falar sobre o Gita. O Bhagavad Gita, onde ele fala mais sobre o conceito do Atman, assim, foi no capítulo 2, em que no capítulo 2, do verso 10 ao 30, Krishna ele incentiva Arjuna a entender a natureza indestrutível do Atman, porque Arjuna não queria lutar. Então, Krishna ele começou a ensinar Arjuna sobre a natureza do Atman, a natureza indestrutível do Atman, enfatizando que o Atman ele transcende o corpo físico, o Atman ele transcende a mente. Ele estava incentivando Arjuna a lutar, através dando um ensinamento do Atman. O Krishna dá a analogia da roupa, né? Assim como o indivíduo ele troca de roupa, né? Mudando de corpos, mas ele continua ainda sendo o mesmo indivíduo. O Atman também nunca muda. O Atman ele não pode ser destruído, ele não pode ser queimado, ele não pode ser soprado. Ele é eterno e indestrutível. São palavras de Krishna. Mesmo que, ele falou, deu uns versos lá, mesmo que você passe por diversas vidas, por diversos corpos, mude de corpos diversas vezes, passe por milhares de experiências, o Atman ele nunca é afetado. Então, esse é o ensinamento de Shri Krishna sobre o Atman. Agora, com relação a Brahman, nós falamos sobre o Atman. O Atman é a essência de cada indivíduo, a consciência pura. O que é Brahman na visão da Vedanta? O que é o conceito de Brahman? A tradução de Brahman vem da raiz sânscrita Bri. Bri significa expandir em sânscrito. Então, Brahman, ou Brahman, né, uma maneira como você falar, significa aquilo que se expande indefinidamente, ou seja, aquilo que tende para o infinito. Isso é Brahman. Não confundir com Brahma. Brahma é um dos deuses hindus. Brahman é a realidade suprema. Então, Brahman qual é a definição de Brahman nos Upanishads? É a realidade última, absoluta. Então, o que é o absoluto é Brahman. É a causa final de tudo que existe. Então, imagine que existe uma causa que é a causa de todas as causas, que passando dele não existe nenhuma outra causa. A causa de tudo que existe, de toda a existência. Isso é Brahman. A consciência infinita, que nunca muda.
Isso é Brahman. Essa consciência nunca muda e ainda assim ela é a causa de tudo que muda. Então tudo que muda tem a sua causa em Brahman, mas Brahman ele nunca muda. Então isso é Brahman. São alguns dos conceitos que os Upanishads dão para tentar definir Brahman, tentar definir o indefinível. Eles dizem ainda que Brahman é o princípio cósmico e a qualificação que eles dão para Brahman é Sat Chit Ananda, que é existência, conhecimento e bem-aventurança. Então, o que é Brahman? É a existência, conhecimento e bem-aventurança. Então, não significa que Brahman tem bem-aventurança ou Brahman tem conhecimento. Na verdade, Brahman é o conhecimento. Todo o conhecimento vem de Brahman. Brahman não tem bem-aventurança, ele é a bem-aventurança. Então, são tentativas de definir Brahman, embora ele não pode ser exatamente definido, porque ele transcende todo tipo de definição. Ele transcende os sentidos. Mas as escrituras mencionam que ele pode ser experienciado através de uma profunda realização espiritual. Então isso é o que as escrituras falam sobre Brahman. Então nós temos aqui o conceito de Atman e Brahman. E o Advaita Vedanta fala que o Atman é o mesmo que Brahman. Então essa é a afirmação peculiar da Advaita Vedanta, que iguala o ser individual ao ser supremo. As outras filosofias, por exemplo, o dualismo, que é a Dvaita, também acredita no Atman, acredita em uma essência que é separada do corpo e da mente, mas ela não iguala essa essência a Brahman. Ela fala que o ser supremo é separado, existe um dualismo, né? Você pode chegar próximo dele, mas você nunca pode se tornar ele, né? Você não pode se tornar Deus. Enquanto a Advaita Vedanta, ela afirma que é possível você ter a consciência de Brahman, a consciência do Supremo, do Ser Supremo. Aí toda essa teoria da Advaita Vedanta nos leva a uma pergunta que os mestres responderam, né? Por que, embora as escrituras mencionem que a nossa natureza é a consciência pura, existe Brahman que permeia tudo, e o Atman é igual a Brahman, ou seja, a unidade. Se tudo isso existe, por que nós não percebemos isso? Por que nós percebemos algo diferente? Nós percebemos a multiplicidade e percebemos as coisas de maneira finita. Qual é a causa de nós percebermos de maneira diferente? A causa, de acordo com a Vedanta, é Maya. Maya é ignorância ou avidya. Então, por causa de avidya, por causa da ignorância, nós não percebemos quem nós somos, nós não realizamos quem nós somos. Maya é um poder cósmico que encobre a realidade. Então, enquanto nós estamos encobertos por esse poder de avidya, nós não percebemos quem nós somos e nós não realizamos Brahman. Da onde surgiu esse poder da ignorância, não tem resposta. Swami Vivekananda disse que não tem resposta. Você não pode responder isso enquanto você está imerso na ignorância. Mas existe uma maneira de sair da ignorância. Aquele filme Matrix, né, fala mais ou menos um assunto assim. Você tem que sair da Matrix para você entender o que é essa Matrix, o que é esse jogo. Mas os mestres falam que existe esse poder de avidya que encobre o conhecimento. Então, a avidya, ou Maya, ele tem dois poderes. Um poder é o de encobrir o conhecimento e o outro é de projetar aquilo que não é real, projetar aquilo que é aparente. Então, Shankaracharya, que foi um grande sábio, que foi o principal pregador da Advaita Vedanta nos tempos atuais, mais ou menos atuais, porque é de 5 séculos antes de Cristo, né? Mas antes ou depois, acho que foi depois, 5 séculos depois de Cristo, Shankaracharya viveu. E ele dizia que Maya não é, na verdade, ilusão. Ele não definia Maya como ilusão, ele definia como aparência. Você considerar algo, você ver algo que ver algo que de uma maneira que não é a realidade. Ele dava vários exemplos para isso. Por exemplo, você está andando na rua, você vê uma corda no escuro e você acha que é uma cobra, você se assusta com aquela corda.
ou achando que é uma cobra, mas na verdade é apenas uma corda. Então a corda adquiriu a aparência de uma cobra, mas em realidade a cobra nunca existiu. O que existiu foi apenas a corda. Dessa maneira, Shankaracharya fala que Maya se manifesta através de aparências. Então, Brahman aparentemente se tornou multiplicidade, mas em realidade ele é apenas um. Existe apenas um. Aqueles que têm essa experiência da Advaita, eles veem realmente que existe apenas um, né? Que não existem dois. Mesmo as pessoas, as coisas do universo que parecem ser multiplicidade, nos olhos daquele que realizou a unidade, tudo é um. Ele vê apenas uma essência. Por exemplo, se você vai num lugar onde fazem potes de barro, você vai ver diversos tipos de potes de barro, de diversas formas. Copos pequenos, copos grandes, vasilhas. Você vê ali uma infinidade de formas. Mas, em realidade, você percebe, se você começar a analisar, que tudo aquilo que está ali nada mais é do que argila. Tudo é argila, mas tudo foi colocado em formas diferentes. Da mesma maneira, aquele que realizou Brahman vê dessa maneira. Ele vê que tudo é Brahman. Tudo que existe é Brahman. E as diferentes formas são apenas aparências, né? E em realidade existe apenas Brahman. Sri Ramakrishna, ele teve essa experiência da Advaita. E ele dizia exatamente isso. Ele falou, eu vejo os seres humanos como se fossem fronhas de travesseiro. E dentro existe apenas Deus. Então ele falou, vocês estão vendo Latu Maharaj? Ele falou, um dia eu estava no quarto dele, em Kossipur. Ele falou, vocês estão vendo Latu Maharaj? Eu vejo ele apenas como Deus. É como se fosse uma fronha e dentro existe apenas Deus. Então dessa maneira que os Brahmagyanis, né, aqueles que realizaram a verdade, eles veem o mundo dessa maneira, eles veem como uma unidade. Diferente de nós que vemos como multiplicidade, e tudo em termos de diferença. Mas isso é uma profunda realização. As escrituras Vedanta, deixa eu ver o tempo. As escrituras Vedanta dão uma ilustração, dão várias ilustrações, né? Os Upanishads dão várias ilustrações para tentar nos fazer perceber através do intelecto o que é Brahman, o que é o Atman, qual a relação de Brahma com o Atman. E uma das ilustrações, uma das metáforas que extensivamente é usada é a do oceano e das ondas. Então, o oceano e as ondas é um símbolo, né? Principalmente foi usado no Brihadaranyaka Upanishad. É um símbolo de Brahman, o oceano e as ondas. O oceano é um símbolo de Brahman. Então, o oceano em sânscrito é chamado Samudra. Então, embora seja apenas um símbolo, porque o oceano é um símbolo material, né? O oceano ele é matéria, e ele tem começo e tem fim, e ele está no espaço. Ele é um símbolo de Brahma, porque ele simboliza aquilo que é extenso, né? Aquilo que dá a ideia de expansão. Então, uma das meditações em Brahman, e no absoluto, é justamente meditar no oceano. Né, um oceano infinito, um oceano sem ondas. Então, essa é uma das meditações da Advaita Vedanta. Né, você considerar que Brahman é um oceano infinito. Sri Ramakrishna, ele teve a primeira experiência que ele teve espiritual, assim, de uma visão, né, que ele teve visões na infância, mas a experiência que ele teve da visão da mãe Kali, que ele era sacerdote num templo, né, em Dakshineshwar, e Ramakrishna ficou ali como um sacerdote adorando a imagem de Kali. E por um tempo ele ficou assim, e a devoção de Sri Ramakrishna era muito intensa e foi aumentando cada vez mais. E ele continuava com aquela devoção, aquela imagem de Kali. Então era apenas uma imagem de pedra. Não sei se aqueles que viram a imagem de Kali sabem que é uma imagem de pedra negra, e ele adorava aquela imagem. Mas ele queria muito ter a visão da realidade por trás daquela imagem. E ele começou a adorar aquilo de forma cada vez mais intensa. Até que a vida toda dele se transformou apenas nisso. Ele já não comia mais, ele não dormia, ele ficava apenas querendo a visão da mãe. A gente não consegue ter a ideia da intensidade desse anseio de Sri Ramakrishna. Mas foi uma coisa tão intensa que chegou um momento que ele teve uma decisão de que se ele não visse a mãe,
se a mãe não mostrasse para ele quem ela era, ele ia acabar com a sua própria vida. Então, nesse momento, ele correu para pegar uma espada, a mãe Kali tem uma espada que fica no canto do templo. Ele correu para pegar aquela espada e no que ele foi pegar essa espada, ele teve uma visão. A mãe Kali se revelou a ele. Como foi essa primeira visão de Sri Ramakrishna? Ele não viu uma imagem de uma mãe, uma coisa antropomórfica. Ele teve uma visão de um oceano de consciência. Esse oceano de consciência, como ele mesmo descreveu, era formado de ondas enormes e de todas as direções. Então, as paredes do templo, a imagem, tudo em volta dele se tornou ondas de consciência enormes. Mas não eram ondas de água, ele mesmo disse, são ondas de consciência. É uma coisa meio simbólica, né? Como é que a gente vai entender o que é uma onda de consciência? Mas ele explicou dessa maneira, de maneira simbólica. Então, ondas de consciência de todas as direções começaram a abarcar. E ele sentiu que essas ondas iam todas cair sobre ele. Nesse momento, ele entrou num outro reino que ele não consegue exprimir, né? O reino do inexprimível, que é justamente o Nirvikalpa Samadhi, o reino que a pessoa transcende as formas. Então essa foi a experiência de Sri Ramakrishna. Tudo que estava ao redor dele se transformou em ondas de consciência. Essa é uma experiência de Advaita também, embora Sri Ramakrishna adorou a mãe como uma forma. Depois ele teve diversas visões, né? E da mãe como uma mãe mesmo, uma imagem feminina que vinha consolar, que vinha falar com ele, que ele sentia uma imensa bem-aventurança conversando com ela, que ela o acompanhava. Mas essa primeira visão dele não veio na forma de uma imagem, veio na forma de uma onda de consciência, como ele mesmo descreveu. Swami Vivekananda também, quando ele se encontrou com Sri Ramakrishna, na primeira ou na segunda vez que ele se encontrou com Sri Ramakrishna tocou o peito dele, né? Eles estavam conversando, Sri Ramakrishna tocou o peito dele. E nesse momento, Swami Vivekananda, ele sentiu que ele viu que tudo que estava ao redor dele estava girando e indo em direção ao vazio. Essa foi a descrição que ele deu. Tudo estava girando. Ele falou que a parede do quarto desapareceu, tudo desapareceu e estava se dirigindo em direção ao vazio. E nesse momento ele sentiu um grande medo. Ele falou que ele sentiu que ele estava indo perder a individualidade dele. E ele gritou, ele falou: Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu tenho meu pai e minha mãe em casa. Aí Sri Ramakrishna riu e tocou ele de novo. E nesse momento que ele tocou, as paredes do quarto voltaram e ele viu tudo como era antes. Então essa experiência de Advaita é uma experiência que afeta o indivíduo de maneira que todo o sentido de espaço-tempo que ele tem se transforma. Espaço, tempo e individualidade, né? Porque afeta diretamente a individualidade. Então essa é a experiência da Advaita Vedanta. As escrituras falam de um estado que todos nós passamos quando nós dormimos, que muitos de nós não lembramos desse estado, que eles chamam de o sono sem sonhos. Nós lembramos de quando nós sonhamos, mas existe um estado que nós entramos, que é o chamado estado sono sem sonhos, que nesse estado nós perdemos a noção de tempo, nós perdemos a noção de individualidade também. Mas nós, mesmo a gente tendo perdido a noção de individualidade e de tempo, a gente ainda existe. Então é um estado que você sente a sua existência, mas ao mesmo tempo você não tem noção de espaço, nem tempo, nem individualidade. Todos nós passamos por esse estado, né, de sono sem sonhos. Mas quando a gente acorda, a gente é ainda o mesmo indivíduo, a gente vê o mesmo mundo, a gente não é transformado, né? Mas aquele que teve a experiência desse oceano de consciência, né, aquele que teve a experiência da Advaita, ele também chega nesse mesmo estágio em que ele não sente mais a individualidade, ele perde a noção de espaço-tempo e tem uma experiência muito profunda. Mas quando ele volta, né, para o estado de consciência que nós estamos agora, ele vê o mundo todo transformado.
ele já não é a mesma pessoa. Por isso, Swami Vivekananda dizia que um tolo que entrou em Samadhi, ele volta um sábio. Porque quando o indivíduo volta dessa experiência da Advaita, ele não vê o mundo com os olhos que nós vemos. Ele vê o mundo como sendo permeado por Deus. Tudo está permeado por Deus. Tudo é Deus. Então essa é também chamada a experiência da suprema unidade. Dizem que essa é a experiência mais elevada que o indivíduo pode alcançar no reino espiritual, a experiência da unidade. Uma vez Swami Saradananda ele foi falar com Sri Ramakrishna. Saradananda era um discípulo de Sri Ramakrishna. E os discípulos costumavam pedir as coisas para Sri Ramakrishna. Né? E ele falou, Senhor, eu gostaria muito de ter uma experiência espiritual. Sri Ramakrishna falou, qual a experiência? Eu queria ver Deus em todos os seres. E Ramakrishna respondeu, isso que você está me pedindo é o ápice. Não existe nada mais além disso. É a experiência da unidade. Ele falou, você vai alcançar isso, mas não agora. Então ele assegurou que ele ia alcançar isso. Então essa experiência da unidade é o que transforma a nossa visão sobre tudo. Vamos dizer, a pedra filosofal que nos liberta, nos liberta de tudo. E isso é exemplificado, né, por aquela ilustração do oceano e das ondas, né, que se nós nos sentamos na frente do oceano, nós vemos as ondas e vemos o oceano. Quando a gente vê as ondas, parece que é algo separado, parece que as ondas são separadas, mas analisando de forma mais profunda, nós vemos que não existe nada ali, existe apenas o oceano. As ondas são apenas formas que surgem no oceano. Não existe nada que seja separado do oceano. Então, nada difere do oceano. A verdadeira realidade é o oceano. As ondas são apenas as formas. Tem uma história no livro do Swami Bhaskarananda que ele fala... É uma história assim, que ele fala que existiam duas ondas. Uma onda se chamava ignorância. Duas ondas no mar. Uma onda se chamava ignorância e a outra onda se chamava Vedanta. Eram ondas enormes que estavam no mar. E a onda chamada ignorância, ela virou para a onda da Vedanta e falou, veja como eu sou grande, veja como eu sou poderosa, veja como eu sou alta. E depois de alguns instantes, de alguns segundos, todas as ondas começaram a cair e estavam indo quebrar na praia. E essa onda da ignorância, ela ficou apavorada. Ela falou, meu Deus, nós vamos sumir. O que vai acontecer com a gente? E a onda da Vedanta simplesmente sorriu e falou, você é tola, você não está vendo, você não vai sumir. Você sempre foi o oceano, você sempre esteve no oceano, você sempre foi o oceano e você simplesmente vai deixar a sua forma de onda e vai voltar para o oceano, vai reconquistar aquilo que você sempre foi. Então, essa é a historinha, né, que estava no livro do Swami Bhaskarananda. Que todos nós somos ondas, nós achamos que vamos morrer, nós vamos deixar de existir. E quando o nosso corpo passa por mudanças, a gente sente medo, porque a gente acha que nós somos aquilo, nós somos o corpo. Mas a Vedanta fala que não, nós somos apenas formas no oceano infinito de Brahman. E a nossa verdadeira natureza é Brahman. Então, o que a Vedanta fala a respeito de como você pode alcançar essa verdade, né, da Advaita Vedanta? Então, a pessoa que busca essa verdade da Advaita Vedanta, ela tem que passar por um processo de análise. Primeiro, nós temos que tentar mudar o conceito que nós temos a respeito de nós mesmos. Essa é a primeira questão, né, de um praticante de Jnana Yoga. Ele age diretamente no conceito que ele tem sobre si mesmo. É uma prática muito mais subjetiva do que as outras. Você vai tentar analisar o seu ego. É claro que inicialmente você começa a analisar o mundo externo. O que é o mundo externo? O que é o universo? Qual é o meu papel no universo? Mas você tem que, na prática da Jnana Yoga, você tem que mudar totalmente o conceito que você tem sobre você mesmo. E existe uma lei na vida espiritual, né, que fala que quando você muda o conceito que você tem sobre você mesmo, toda a sua realidade,
também muda. Toda a realidade, o conceito que você tem sobre a realidade também muda. Então, o que é real para você muda de acordo com o conceito que você tem de você mesmo. Uma das coisas que os sábios falam, né? Daqueles que estão buscando a verdade sobre Deus, não apenas através da Advaita Vedanta, mas através de outras vertentes também, é que nós temos que expandir a nossa personalidade, expandir a nossa consciência. Nós temos que sentir cada vez mais conexão com o universo, conexão com as pessoas e tentar de uma maneira ou outra diminuir o nosso ego. Então, um dos fatores chaves do progresso espiritual é a diminuição do ego. E a diminuição do ego acontece ao mesmo tempo que você expande a sua consciência. Né? Por isso que todas as religiões preconizam você diminuir o seu ego, você ser uma pessoa menos egoísta, porque isso leva você cada vez mais próximo da verdade, do que você é. Swami Ranganatananda costumava falar, dizia que ele perguntava, né, para os brahmacharis: você está evoluindo espiritualmente? E ele fazia uma segunda pergunta: você sente pelos outros? Essa era a pergunta, essa era a medida que ele tinha para saber se uma pessoa estava evoluindo espiritualmente ou não, se ela sentia pelos outros, se ela se tornou uma pessoa menos egoísta. Então, assim, a prática da não dualidade, né, do monismo, está ligado diretamente à sua prática de expandir a sua consciência, expandir a sua personalidade. Tentar levar a sua consciência além do sentido comum, da percepção dos sentidos, percepção sensorial. Normalmente nós nos limitamos, né, nós limitamos a nossa vida, aquilo que nós conhecemos como vida, a nossa percepção sensorial, as nossas percepções sensoriais. E a Advaita Vedanta fala que, a Vedanta fala que se você quer alcançar a verdade, você tem que começar a ver de maneira diferente, você tem que expandir sua visão para além da percepção sensorial. Você tem que expandir a sua personalidade. Você tem que parar de estar satisfeito apenas com o universo material, e buscar os valores eternos. Então, dessa maneira, nós crescemos espiritualmente. A outra coisa que a Vedanta fala é que se você quer buscar a verdade, se você quer buscar a verdade sobre si mesmo e sobre Deus, você tem que desenvolver as capacidades da sua mente. Você tem que desenvolver sua capacidade mental, desenvolver sua concentração, desenvolver sua meditação. Então, você tem que, assim, falando em outras palavras, você tem que fazer prática espiritual. Não importa qual prática espiritual você esteja fazendo, relacionado a uma yoga ou outra, seja da Bhakti Yoga, ou Jnana Yoga, ou Karma Yoga, ou Raja Yoga. Todas elas vão levar você a ter um desenvolvimento mental. Então você vai desenvolver a sua mente, vai purificar a sua mente para você ter acesso a essas outras realidades, as realidades subjacentes. Realidades subjacentes ao seu próprio ser. Eu tinha mais um assunto para abordar, mas eu não vou falar sobre isso porque vai estender muito. Namastê a todos, boa semana.